Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de obesidade infantil, mas vamos falar também de alimentação saudável e teatro e música. Nossos convidados, eu vou apresentar para vocês, são Conceição Trucon, que é química, escritora, e ela acaba de lançar o livro Cadê o Leite que Estava Aqui?, que é sobre os benefícios do leite vegano. A Conceição é conhecida aqui do Sem Censura, porque ela é responsável por 20 milhões de visualizações no YouTube por causa de uma vez que ela esteve aqui com a Leda, não foi? Foi. Sobre os benefícios do limão. Gente, foi o Bruno que me contou essa história. A gente vai falar de novo, vamos ver quantas milhões de visualizações a gente vai render hoje. Prazer em tê-la aqui, Conceição. Obrigada pelo convite. Nós estamos com o Dr. João Regis Carneiro, que é endocrinologista, e ele vai falar sobre a obesidade infantil e o risco do ganho de peso nas férias escolares. Quer dizer, já estão gordinhos e engordam mais ainda? É um risco que se corre não só nas férias, mas durante toda essa fase da vida. Ok. Obrigado, doutor João. Estamos com Juliana Teixeira, que é atriz e produtora e que é idealizadora do projeto Passageiro do Futuro, que forma jovens em atividades teatrais. O fantástico nisso é que você está nessa brincadeira há 20 anos. É verdade, na verdade, com Passageiro há 16, com a produtora desenvolvendo projetos em comunidade há 20 anos. Bacana, Juliana, parabéns. Obrigada. E estamos com Roberta Sá, que é cantora e está fazendo o show Delírio no Circo, que vai ser aqui no Rio no próximo sábado. Roberta, é um prazer enorme tê-la aqui. Prazer é todo meu. Obrigada. E estamos também com o músico da Roberta. Sim, Luiz Barcelos. Por favor. Olá, Luiz. Vamos? Não, calma aí, deixa eu apresentar o Bruno, coitadinho. Ele não pode ficar mudo. Nós estamos com o nosso produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar para vocês como os nossos telespectadores podem participar, não é isso? Exatamente. Muito boa tarde, Vera. Boa tarde a todo mundo. Muito boa tarde ao senhor, à senhora, você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Estava esperando por isso, né? Então manda aí sua mensagem, a hashtag já sabe, Sem Censura. Ela vai cair aqui e eu vou passar para eles. É facinho, facinho, Vera. Bom, antes que vocês comecem a pedir pela internet, canta, Roberta, a gente agora vai pedir. Sim, desculpa, Roberta. E ela vai dizer qual é a música que ela vai cantar agora. Qual é? Vou cantar Se For Pra Mentir, que é uma canção do César Mendes e do Arnaldo Antunes. No disco eu tive a honra de gravar com o Chico Buarque. E agora essa faixa tá numa novela e tá bombando. Tá bombando. Vamos lá. Se for pra mentir pra você, se for pra esconder o passado, se for pra manter a ilusão de que dá pra esquecer, prefiro viver sofredor, prefiro ser desmascarado, prefiro até mesmo perder seu amor. Você não merece aflição, você só merece aconchego. Queria fugir com você para um canto qualquer. Pra mim não existe consolo, pra mim não existe conselho, e nem o conforto do sono pra me entorpecer. Pra mim não existe consolo, pra mim não existe conselho, e nem o conforto do sono pra me entorpecer. Se for pra mentir pra você, se for pra esconder o passado, se for pra manter a ilusão de que dá pra esquecer, prefiro viver sofredor, prefiro ser desmascarado, prefiro até mesmo perder seu amor. Você não merece aflição, você só merece aconchego. Queria fugir com você para um canto qualquer. Pra mim não existe consolo, pra mim não existe conselho, e nem o conforto do sono pra me entorpecer. Pra mim não existe consolo, pra mim não existe conselho, e nem o conforto do sono, nem o conforto do sono, nem o conforto do sono pra me entorpecer. Coisa
coisa linda. É linda essa música, é linda. Aliás, todo o DVD é lindo. Vem pra cá. Obrigado, Luiz. Obrigado. É um bandolim bonitinho, né? Ah, ele é uma loucura, esse menino. Um sucesso internacional, mais aplaudido, ovacionado em todos os lugares. Ele tá na banda, ele tá no show? Tá na banda, tá no show, junto com o Marcos Suzano. Aliás, aniversário do Marcos Suzano hoje, parabéns para ele. Parabéns, Marcos Suzano. Olha Junto com o só, Marcos. você fez o show e gravou o DVD Sim. aqui no Circo ano Sim. passado, não Ano foi? passado. Gravamos E novembro aí? do ano passado. Aí foi um sucesso absurdo? Foi maravilhoso, porque o circo tem uma atmosfera muito especial, né? Eu acho que o público que frequenta o circo é um público muito especial, um público que, por natureza, já é democrático, né? Porque o circo é um lugar democrático que recebe todo tipo de música, tem as portas abertas para todo tipo de música. Então, você pode ter show meu num dia, do dia seguinte show, sei lá, um show de rock, e tem samba, tem rock, tem reggae, tem pop, tem tudo que... E eu acho isso muito importante nos espaços hoje em dia, né? Acho que... Olha só, eu queria te perguntar uma coisa, porque eu estava vendo o show. Aliás, é muito bom, eu gosto muito de show gravado ao vivo, porque vai melhorando. Ele vai ficando, sei lá, acho que as pessoas vão ficando mais contentes, a cantora fica gostando mais, fica mais, assim, animada, e vai melhorando, assim, vai ficando muito bom. E eu fiquei muito impressionada, porque a plateia conhecia todas as músicas. Como assim que você lança um DVD, em princípio com músicas inéditas, e a plateia conhece tudo? Porque cantam junto com ela o tempo inteiro. Mas eu que já tinha gravado o disco em estúdio, Saiu. então as pessoas já Ah, sabiam então... um pouco aquelas músicas. E é uma característica do meu público, assim, meu público, desde que eu comecei, assim, é um público muito fiel e um público que gosta do disco inteiro. E isso é muito interessante. É muito difícil, assim, tanto que eu não tenho muito um single que foi um grande sucesso. Isso nunca aconteceu na minha carreira. Geralmente, meu público abraça o repertório inteiro. Mas você tem toda a razão, ele tem uma unidade Exatamente. muito impressionante. Muito e aí tem um legal. comentário teu dizendo que você nesse está um pouquinho mais para samba-canção. Você achou isso? Eu dei uma desacelerada, que eu percebi que no meu último disco, antes do Delírio, meu último disco de estúdio, que chama Segunda Pele, eu dei uma acelerada, assim. E no final do show, do Segunda Pele, eu comecei a pensar que é preciso também insistir um pouco com a plateia para que a gente visite outras emoções, senão fica só essa coisa da alegria o tempo todo e a gente perde um pouco, que é Fica tão um pouco bonito na cansativo. música brasileira, que é a poesia, né? Que é a doçura. Então, eu acho que nesse disco eu busquei resgatar isso até para mim, porque eu acho que eu estava ficando uma cantora muito acelerada, assim, cantando muito para fazer a festa das pessoas. E aquilo não estava mais me preenchendo, eu estava sentindo saudade de poder... propor um fado para as pessoas ouvirem, uma canção. Ficou muito bonito, tudo que você fez assim. Eu estou gostando disso. Acho que também você vai envelhecendo, você vai querendo se aquietar um pouquinho. Tem razão, você já está assim, meio caidinha, não, realmente. Mas tem momentos deliciosos. Eu acho o Delírio, especialmente, eu adoro o Delírio, porque tem a coisa do cálice. Claro que tem a muita festa. energia. Sim, tem Não deixa de energia, ter. não deixa de ter. E também, isso faz parte também da gente, né? A E o gente samba é tudo tem isso. uma melancoliazinha, né? Tem. Já diria, né? O samba é o pai do prazer e o filho da dor, né? Exatamente. Mas antes que eu esqueça, diz aí, dá o serviço direitinho. Olha, vai ser sábado, agora no Circo Voador, a gente volta pela primeira vez depois da gravação do DVD. E às 23 horas, espero todo mundo lá. Show único. Show único, só essa vez. Só essa vez. Você viaja com esse show? Viajo sim. Semana que vem a gente vai para a Suíça. Ah, A gente sim, tem- desculpe, eu estava falando assim, Maceió. Não, Maceió a gente vai também, a gente adora comer um camarãozinho na Exatamente. na praia. Mas a gente tem viajado bastante com esse show, a gente foi muito para fora já, assim, foi uma coisa que eu quis muito investir numa história lá fora, assim, muito pela troca, para poder ter troca com outros músicos de outros países e a gente tem se divertido bastante. As parcerias estão muito bonitas nesse disco, né? Tem João Cavalcante, tem muita gente boa, né? Sim. Tem a Adriana. Tem a Adriana fez música pro disco, o Martinho da Vila fez música pro disco e cantou comigo tanto Eu no vi, é CD muito quanto linda. no DVD. Isso. Foi uma graça, assim, o Martinho é maravilhoso. O Moreno. Moreno Veloso também participa do... E samba e tudo. Ficou muito lindo aquilo tudo. Agora, eu estava lendo uma matéria dizendo que você está com um projeto de gravar músicas com o Gil. Sim. Vou entrar em estúdio para Quer gravar... dizer que você não para, né? Você sai de uma já
Esse disco do Gil, na verdade, foi uma coisa que aconteceu, assim, que a gente estava se encontrando muito na casa de um amigo que a gente tinha em comum, que a gente perdeu recentemente, que é o Jorge Bastos Moreno. Então, nos almoços na casa do Moreno, a gente começou essa paquera musical e aí ele fez uma música inédita para mim. A princípio, uma música. Depois, eu viajei de férias e aí, quando eu voltei de férias, ele brincou com as minhas férias que eu tinha ido para Fernando de Noronha e fez uma outra música em cima das minhas férias, falando que eu tinha sido sequestrada pelos golfinhos de Fernando de Noronha. Quem dera, né? Aquilo é muito lindo. Exato, quem dera, exatamente. Aquilo é muito lindo. Que eu fiquei uns 10 dias lá em Noronha. Ele falou assim, ela não vai voltar nunca mais de Fernando de Noronha. E eu não queria voltar mesmo. E aí, quando eu vi, eu estava com 2 músicas inéditas do Gil. Eu falei, bom, eu vou fazer o resto do disco, falei para ele. E aí, nisso, a gente fez mais uma música junto. E aí ele já fez uma outra com o Ben Gil, que é quem está produzindo o disco, e com o Alberto Continentino, que é meu baixista e está também tocando nesse disco. E a gente já está gravando e está uma delícia. Não foi uma coisa muito planejada, não foi um filho planejado, mas é um filho muito desejado e esperado. Você, com essa sua calma, né, atual, me lembra muito minha filha. E essa coisa de emendar. Porque minha filha eu dava uma festa, mãe, eu quero uma festa assim, assim, assim. Eu fazia exatamente o que ela queria. Nos 5 minutos finais, ela dizia, eu dizia, gostou? Ela dizia, eu pensei que pro ano que vem eu quero isso. É igualzinho a você. Exatamente. É um pouco assim mesmo. Mas eu gosto tanto do que eu faço. Eu gosto tanto de cantar, eu gosto tanto de música. A música me dá, ainda mais nesses tempos em que a gente vive, assim, de tanta instabilidade, eu acho que a música é o lugar mais estável dentro de mim, assim, é o que me faz, é o que me acalma, é o que me conforta, é o que me faz companhia. Então, assim, eu acho que também é muito por uma necessidade quase que de sobrevivência, sabe? Fazer música. É muito bom encontrar músico, gente. É a galera mais gente fina que tem no mundo de conviver é músico. É muito legal, estúdio, assim, papo de músico. Você tem toda a razão. Nós achamos isso, comer, né? Comer com músico. Todo mundo adora comer. E todo mundo leva para o estúdio uma comidinha e fica lá naquela conversa gostosa, fazendo música, comendo, rindo. É maravilhoso, é bom demais. Sabe o que eu acho mais bonito em música? É o olhar, porque eles estão ou cantando ou tocando, né? E eles se comunicam com o olhar. Mas é uma comunicação muito doce, tipo, tá indo bem, tá indo bem, pode ir, continua. Vai. Eu acho isso muito agradável. A gente joga junto, né? A gente brinca junto no palco, assim, e a gente compartilha realmente momentos muito especiais quando você está na estrada, você está longe da sua família, você está longe de casa. Então, muitas vezes você passa, sei lá, às vezes um aniversário de alguém tocando e sai para comemorar, assim, você vira... E eu acho que para mim, pelo menos, assim, cada vez mais eu tento construir dentro do meu trabalho relações de afeto, porque é a minha vida, né? É o que eu passo a maior parte do tempo fazendo. Então, se não for da ordem do afeto, assim, fica muito difícil, sabe? Se não forem pessoas que você quer, não só... As pessoas que estão no meu disco e que estão no meu show são pessoas que eu quero para minha vida, sabe? E passa, né? Acaba passando essa alegria para o público e o público responde, né? Isso para mim tá sendo muito importante. Olha só, no final você dá outra canja? Claro, com prazer. Então tá bom. Então agora participa da alimentação, porque você está podendo adoro esse assunto. Da alimentação. Vamos começar pelo pior para depois ir para o melhor. Então vamos conversar um pouquinho com o Dr. João Carneiro sobre a obesidade infantil, que é uma praga. Depois a gente conversa com a Conceição sobre os benefícios do vegano. O que temos? Temos um cenário difícil, um cenário sombrio. Vamos começar a falar. O que está acontecendo aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, o que a gente vive uma americanização da sociedade. O que aconteceu com os Estados Unidos há 10 anos é o que está acontecendo agora no Brasil. A gente está vendo um crescimento da prevalência da obesidade, do sobrepeso na população de crianças e adolescentes. Se a gente for olhar para trás, ver nos últimos 30 anos, houve um aumento na prevalência da obesidade, do sobrepeso na população adulta, houve na população de adolescentes e na população de crianças entre 5 e 9 anos. E o que chama a atenção da gente que estuda isso, que vivencia esse problema, é que essa terceira população, entre 5 e 9 anos, foi que o aumento se deu com mais ênfase. Houve um aumento de 500% nos últimos 30 anos da prevalência da obesidade infantil. As nossas crianças estão ficando obesas e já estão começando a apresentar, antes da idade adulta, problemas que antes só eram vistos em adultos. Quais sejam? Aumentos dos níveis de pressão arterial, problemas
osteoarticulares, alterações do sono, um perfil de colesterol desfavorável e, principalmente, a persistência desse problema na idade adulta. Uma criança obesa tem um risco de se tornar um adulto obeso muito maior do que aquela criança que está no peso normal. Se a gente for colocar o adolescente nesse contexto, esse risco ainda é maior. As crianças não nascem obesas. Algumas nascem. Algumas nascem por erro de alimentação das mães? Não. Genética, doutor? Não é diabetes em geral? Genética, talvez, não? Existem questões genéticas da mãe, existe o perfil materno, paterno, evidentemente. O que a gente sabe hoje é que o ambiente uterino ele interfere muito aí no desenvolvimento da criança e questões de nascimento, parto vaginal ou cesariana pode interferir também. Sério? Também. Ela vai adorar isso, né, Conceição? Vamos lá. Existem estudos assim, hoje a gente está muito para microbiota, né? Exato. A microbiota é um caminho que a gente ainda não conhece profundamente, mas é um caminho muito interessante a ser pesquisado e melhor entendido. Inclusive, a própria microbiota, se você tem uma criança que nasce de parto vaginal ou cesárea, você pode interferir na microbiota, que é como se fosse uma impressão digital da nossa saúde. Explica, então. Nós temos dentro do nosso tubo digestivo, que é longo, né? Tem mais de 10 metros, uma população de colônias de bactérias que é representativa de várias questões relacionadas à nossa saúde e cada um tem uma flora específica. É que nem impressão digital. A minha microbiota não é igual à sua, não é igual à sua. Né? E existem características dessa microbiota que podem favorecer ou dificultar a manifestação de algumas doenças, como o excesso de peso, diabetes, doenças cardiovasculares. Autismo. Também pode. Tem várias coisas a serem sendo pesquisadas com relação a esse tema. E existem alguns conceitos, algumas bactérias que facilitam o acúmulo de gordura no organismo. As bactérias podem induzir processos inflamatórios, né? E quando a gente passa pelo canal vaginal, em vez de pela cesárea, já pode ter uma definição. Só para você ter uma ideia de como essas coisas podem acontecer. Quer dizer, quando é que a gente começa a abordar o problema de excesso de peso? Quando? Quando aparece o excesso de peso. Antes de nascer. Aconselhamento familiar. Se eu tenho um pai que está acima do peso e a mãe também, eu tenho que já começar no planejamento a orientar essa família, porque provavelmente a pessoa que vai nascer, né, dessa união vai ter tanto uma tendência genética quanto metabólica e também comportamental. Claro. Porque talvez o comportamento dessas pessoas, sobretudo no mundo que a gente vive, que é um mundo que não favorece nem um pouco, né? Então, a gente tem que começar antes. E só para ilustrar isso, tem um trabalho que sempre ficou marcado quando a gente estuda, dá aula, fala em congresso e pesquisa. Foi um sujeito que ele fez eu sempre gosto de citar esse estudo. Ele, em 1978, ele pegou uma mamadeira e botou um sensor de sucção para ver a força com a qual as crianças faziam, né, a força para mamar. E separou pais de filhos obesos e filhos de pais obesos e filhos de pais magros com um dia. O sujeito nasceu na segunda-feira, na terça-feira o nenenzinho foi lá e foi fazer o teste. Então, ele começava a mamar e ele ia aumentando a concentração de glicose, de açúcar na mamadeira. E os nenéns iam aumentando a força. E a força de sucção foi muito maior naqueles filhos que nasceram dos pais obesos, mostrando que o comportamento alimentar ele começa numa fase da vida muito precoce. É como se eles tivessem mais fome. Como se eles já tivessem um drive, vamos dizer assim, para se alimentar de uma maneira mais... E a gente sabe que açúcar, gordura, o próprio sal tem uma sinalização ali a nível do sistema nervoso central que tem, vamos dizer, um potencial para adição, para fissura. A gente pode falar em vício alimentar? Quer dizer, quando a gente põe essas comidas tipo lasanha pronta... A gente está viciando as crianças? A gente pode, do ponto de vista assim, leigo, pode falar. Pode falar. E as indústrias que trabalham com isso, elas sabem disso. Eu acho que elas fazem isso. Na verdade, é uma técnica de cooptação mesmo. Com certeza. Uma vez, eu não faço esse tipo eu não como nada fora e não quer dizer que eu não goste, eu adoro. E uma vez eu comprei uma lasanha e eu comi meio quilo de lasanha, como se fosse um pãozinho, e ainda comeria 2. Quer dizer, eu estava com fome. Mas tal o nível de prazer gustativo que aquilo provoca. É um escândalo. Isso não...
Entendeu? Ainda tem a facilidade. Quer dizer, hoje a gente vive um fenômeno social No também... micro-ondas. Se a gente for, por exemplo, sentar, nós aqui que estamos aqui, vamos comer um peixinho grelhado, tudo bem saudável, a gente vai ter que ter tempo para preparar e é mais caro do que você chegar e comer Muito uma mais comida. caro. Isso, se a gente for analisar o que vem acontecendo na nossa sociedade, a gente tem uma redução da miséria e uma facilidade de acesso à comida. É um prato cheio para essas coisas acontecerem. Então, com um delay de 10 anos, a gente está vivendo o que os Estados Unidos viveu nos últimos anos. Tanto que, para a população de adultos, as autoridades americanas já meio que jogaram a toalha. Eles estão investindo nas crianças, justamente que são pessoas que ainda podem sofrer algum tipo de modificação. Porque lá a gente já tem aí uma profusão de cirurgia bariátrica, a situação que a gente está vivendo isso aqui também. Deus me livre. Vamos para o intervalo? A gente volta já já. Bom, voltamos com o Sem Censura. Deixa eu pôr a Conceição. Vou perguntar para o Bruno primeiro se ele tem perguntas, mas eu vou pôr logo a Conceição nessa conversa, porque para todo mundo poder participar sobre alimentação, porque esse assunto é punk. Vamos lá. Olha só, Vera Barroso, tem várias perguntas. Antes queria explicar o Bruno Andrade, meu xará, que surgiu uma dúvida que ele quer saber. Ele fala, a gente faz tanta pergunta e vocês não leem. A gente que lê... absurdo, Bruno. Pois é. Brunão, a gente lê as perguntas antes de cada bloco e no final do Facebook, tá bom? Aí tem um comentário da Cleópatra. Ela diz que criança não vai fazer compras nos supermercados. Aos adultos e os pais que têm que mudar o estilo que os filhos comem. Com certeza. A Ana, ela disse que tem aprendido a mudar os hábitos. Ela ama leite, mas está trocando por derivados vegetais. Ela viu no Face, está lá de Portugal assistindo a gente. E também tem uma pergunta também em castelhano, aqui eu dei uma traduzida do Rai, ele quer saber para Roberta. Fala. Ele quer saber se Roberta tem vontade de cantar em castelhano. Tem. Eu gravei uma música do Drexler, não em castelhano, em espanhol. Adoro a língua, acho incrível, já fiz aula, já tive contato com a língua, adoro a Argentina, tô afim, sim. Sempre. Olha aí. Bueno. Sim, ¿Por quê? Por supuesto. Come um docinho de leite, já que a gente está falando de comida leve. Delícia. Doce de leite. Doce de leite. Uma paella. Dentro desse quadro, doutor João, qual é a sua... não perspectiva, mas qual é a sua solução? O senhor tem alguma? Olha, eu não tenho solução. A gente sabe que é necessário ações individuais. O Bruno, né, teu xará, ele falou, tem que educação. E você não pode educar só as crianças, tem que educar os pais. Se os pais não entrarem, o ambiente já tem que ser favorável desde o início da vida. E também a nível institucional, a nível de gestão da sociedade, ou seja, leis que aumentem a taxação para esses alimentos e reduzam a taxação, impostos para alimentos mais saudáveis. Nas escolas, obrigar as escolas a cumprirem realmente a meta de redução, de uma maior adequação das cantinas e, sobretudo, nas periferias das escolas. Às vezes a gente vê a escola até tentando seguir, mas você sai da escola, tem um baleiro, um pipoqueiro, um vendedor de churros, fica muito difícil. O ambiente que a gente vive é determinante também. As doenças crônicas, elas são provocadas por questões genéticas e questões ambientais. Nas questões ambientais, a gente vive o que a nossa sociedade vive, pouco tempo para fazer as coisas, pessoas que passam 5 horas da vida numa condução para o trabalho, não tem condição de fazer atividade física, tem que comer o que aparece realmente. Quer dizer, a gente mais rápido, mais barato. A popularização da obesidade, que o próprio país, né, os estados, os municípios, vão pagar uma conta muito cara daqui a alguns anos. Exatamente, esse é o problema, é saúde pública. O doutor está falando sobre isso, eu tenho um questionamento aqui, uma aflição de uma mãe que ela fala que o filho dela só quer comer besteira. E ela pergunta como é que ela pode convencer ao filho, que é uma criança, a comer de forma mais saudável. É um desafio. É um desafio para ela. A gente sabe da dificuldade e a gente sabe que muitas mães, muitos pais ficam muito angustiados com isso, porque é difícil, porque você faz a educação em casa, você faz a educação, às vezes leva essa pessoa para um profissional capacitado para auxiliá-la, mas ele vai para um ambiente que ele vai viver muitas horas do dia naquele ambiente, seja no colégio, no convívio social.
A gente não pode desistir, tem que ficar em cima e, sobretudo, se cercar de bons profissionais, porque é muito difícil você tratar desse problema sem um suporte especializado. A gente não nasce nutricionista, a gente não sabe muito tudo. difícil, é difícil muito mesmo. complicado. Mas hoje em dia é mais acessível, né? Hoje em dia você tem um acesso maior a isso. Olha só, João, Conceição. fiquei com uma dúvida. Existe um órgão governamental que controle a indústria do alimento? Existe uma regulamentação? Existe. Quem regula e quem fiscaliza? A vigilância sanitária é uma delas. O próprio governo, o Ministério da Saúde. Saúde. Tem campanhas. A questão é a gente vencer interesses de pessoas, de grupo, que não vão se beneficiar com esse tipo de medida. Existem pessoas que têm um certo poder, que têm interesse, vamos dizer, na venda desses produtos. A indústria do alimento é poderosíssima. Muito poderosa. É fato. Conceição, você não foi sempre vegana. Você, evidentemente, não nasceu no mundo vegano. Então, como é que você chegou lá e por que e como? Isso, então... na verdade, eu nem sou vegana, eu sou vegetariana, porque ocasionalmente eu como um queijo, eu tomo um mel, né? E eu acho também que ser radical, ser 100% alguma coisa, não é uma coisa muito agradável. Mas você já foi até de comida crua, não foi? Eu sou crudivorista, você é crudivorista? Eu ensino técnicas de alimentação muito bacanas, eu ensino um estilo de vida que eu acredito. Mas eu não acredito em nada 100%. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, você é 100% há quanto tempo? Nunca. Eu sempre fui da linha de gostar de coisas bacanas que fazem sentido. Eu tenho um livro que se chama De Bem com a Natureza, que ele foi escrito justamente para esses pais que querem ainda, na hora de conceber, ter um filho mais saudável, ou avós, enfim... Pessoas que lidam com criança, seja porque é parente, seja porque tem afinidade ou porque trabalha com saúde, trabalha com educação. Então, essa tarefa de transformar uma criança que está com maus hábitos em bons hábitos tem que começar pelos pais. Sim. Então, os pais que se alimentam melhor, eles têm mais energia para não só criar situações de sair daquela saia justa, porque para você sair de uma saia justa dessa, você tem que ser muito criativo, você tem que ser muito inventivo e você tem que se colocar no lugar da criança. E você tem que ter conhecimento, que nem sempre a gente tem. Não, mas, por exemplo, hoje em dia tudo é canudinho do McDonald's. Pode falar McDonald's, não tem problema nenhum, a gente não gosta mesmo. Quando eu era criança, a gente tomava canudinho com talo de mamoeiro. Sabe? Então, quando eu chego numa comunidade que eu estou lá com um monte de criança, eu já levo o talo de mamoeiro para tomar suco verde de canudinho. E o suco verde, eu escondo ele, ou eu digo que é o suco do irmão da Pepa, né? Que é Então, assim, você tem que entrar no clima, no ambiente da criança para poder mudar aquilo. Porque se você bate de frente dizendo que faz mal, que vai ter tal doença, para a criança isso não faz nenhum sentido. Tem que mexer com o lúdico, né? Você tem que mexer com o lúdico. Eu gosto de fazer oficina com criança, que eu chamo de cruinai atrapalhada, porque a gente senta no chão, a gente meleca tudo, mas você entra na história da criança e aí ela tem vontade de experimentar e tem a liberdade de não gostar e de opinar. Eu gostaria se fosse assim, fosse assado. Mas eu acho assim, que eu desde criança, muito criança, eu não era muito afim de comer carne, de comer alimentos de origem animal. Eu adorava comer jiló, eu sou uma criança rara, adorava comer tomate, adorava comer coisas assim que eu pegava no pé, fruta e tal. E os meus pais, tadinhos, insistiam que eu comesse normal, né? Feijão com arroz, macarrão, carne, etc. Que hoje em dia são comidas maravilhosas, a gente pensa bem. Arroz, feijão, macarrão, uma beleza. Pois é. Mas já naquela época eu não queria muito entrar nessa coisa de comer carne, de comer muito arroz, muita massa. Eu não tinha essa vontade. Pão, não tinha afinidade. E eles me obrigavam. Então eu vivia anêmica, eu vivia com um problema sério de saúde. Você tinha algum tipo de intolerância alimentar? Leite, né? Mas eles só descobriram quando eu já era adolescente. Porque minha filha apareceu com isso quase 30 anos. Até então... 70% Quais são das os pessoas sintomas? Demora, né? Você vai perdendo a capacidade. Você vai Sintoma perdendo diarreia teu capital, né? Você está sempre com diarreia, você está sempre com dificuldades digestivas, por exemplo,
pressões internas para a criança, né? Que ela está na escola e tem que peidar no meio dos alunos, aí vira bullying, né? Então, é muita formação de gases, porque a lactose a criança não digere, a pessoa não digere. Então, aquilo fermenta e começa a dar pressões internas, aí dá dor. E, assim, fica uma situação muito ruim. Aí você foi descobrir isso só mais tarde? Muito tarde mesmo. E, assim, na verdade, eu acho que a indústria alimentícia é um mantra que eu ensino. Industrializou, você pode e, assim, necessariamente você tem grande chance de ser a primeira vítima. Eu sou química de formação, eu conheço, tenho amigos que fizeram engenharia de alimentos. A indústria de alimentos, ela vive uma saia justa, que é o business, que é ganhar dinheiro, que é fazer em máquinas em alta produtividade. E no Brasil, ela vive uma saia justa maior, porque é um país continental. Então, você tem o clima da Amazônia, tem o clima do sul do Brasil. Então, eles têm que botar muito conservante, eles têm que botar muita coisa que num país menor, com menor diferença climática, talvez não precisasse. Então, assim, são várias coisas que a indústria vive que a gente fica no meio de cobaia e de vítima. Você acha que os produtos industrializados, por exemplo, na Noruega, têm menos conservantes do que aqui? Eu não conheço a idiosincrasia da Noruega, mas quando eu vou nesses lugares que eu fico vendo os ingredientes, me parece igualzinho. Todos aqueles produtos químicos horrorosos, tipo colorante, aqui se usa mais. Aqui tem muito mais nitrito, tem muito mais sal, tem mais por causa dessas diferenças climáticas. E por causa do clima também? Mas, independente disso, na área da alimentação, quando o alimento é industrializado, ainda que seja só refinado como um açúcar, a gente perdeu a alquimia do alimento natural. O nosso sistema digestivo não está preparado, não foi configurado para administrar aditivos, moléculas sintéticas e alimentos que estão isolados. Por exemplo, o açúcar é 100% sacarose. O óleo é 100% óleo. E o nosso sistema digestivo está configurado para lidar com várias variáveis ao mesmo tempo. Inclusive, isso treina o sistema digestivo a lidar com esses desafios de uma forma que ele dá conta. Agora, uma molécula sintética, o organismo não sabe, o fígado não sabe, o organismo da gente, o cérebro não sabe lidar com essas moléculas sintéticas. E aí, quem sabe lidar com o computador sabe que nessa hora o nosso sistema digestivo fica roteando, que é uma coisa horrível quando a gente está mexendo, né, na internet, ele fica roteando, tentando encontrar uma solução para lidar com aquele desafio. E, invariavelmente, ele não encontra a solução. E é isso que vira lá na frente uma doença, uma hipertensão, uma intolerância alimentar, uma diabetes. Sim, uma disbiose, né, uma diabetes, um problema cardiológico. E assim vai, cada um na sua debilidade, mas o organismo vai estourar essa dificuldade que ele tem, quanto mais diária, quanto mais intensa, em algum lugar. Aí vai depender um pouco da genética daquela família e tudo mais. Então, assim, o que eu acho difícil, até a nossa conversa hoje está um pouco assim, é que as pessoas ficam achando que não tem futuro, né? É muito difícil. Eu penso que nós somos 7 bilhões de habitantes na Terra, pensando, cada um com a sua cultura, cada um com a sua capacidade, mas nunca o planeta teve tanta gente que pensa e que traz, de alguma forma, uma solução, uma colaboração. Eu penso que na área da alimentação, as soluções são coletivas. Então, por exemplo, uma família que a mãe e o pai trabalham o dia inteiro, fica na condução o tempo todo. Vamos buscar outra família, outras famílias daquele bairro que possa colaborar com a mão de obra, de fazer as compras, de fazer um prato. Eu sinto que é o coletivo, é o escambo que vai ajudar a gente a sair dessa. Porque se cada um ficar no solitário, a vida vai ficar cada vez mais árida, cada vez mais cheia de muros e mais insegura, porque eu acho que a insegurança é essa separação. Claro, sobretudo se a gente não sabe direito o que a gente pode comer. Eu vou perguntar para você, o que você come basicamente? Eu como tudo que é baseado em planta. Então, na minha casa eu tenho muita planta. Então, eu vou no hortifruti, eu compro
tudo quanto é folha que está na época. Sem se preocupar muito com o fato de ser orgânico ou não orgânico? Nem sempre é orgânico, Pois porque é. nem tudo é orgânico. Frutas, por exemplo, é o tipo de alimento que é muito difícil você ter de cultura orgânica. Então, eu ensino as pessoas a comprar, porque tem truque para você comprar. E o principal truque é você comprar o alimento que é da época, que é da safra. Como que você sabe? Porque está barato, está abundante, né? Tá ali. Então, esse alimento, ele não precisou de tanto defensivo agrícola, porque ele está na sua natureza, ele está na sua explosão. E cereal, você come? Cereal eu como, mas primeiro eu fermento ele, eu germino, que é alimentação viva. O cereal, ele tem um problema, que assim, na Esse época... negócio de glúten, você... Não, independente de ter glúten, vamos falar de cereal mesmo, porque tem vários cereais que não têm glúten, por exemplo, o arroz. Aveia, arroz. Aveia. Mas assim, o cereal em si é um alimento muito concentrado em amidos, féculas, que são potentes para desenvolver um organismo mais ácido e com mais glicemia. Na época, né, dos essênios, quando tudo isso começou, ele já tinha esse hábito de fermentar o cereal antes de transformar. E a gente não faz isso porque o nosso cereal já vem até refinado, né? Ele já vem branquinho, sem a casca, sem a pele. Tá, mas você come glúten. Cereal. Gente, é muito complicado, é muito difícil. Não é não. Deixa eu só explicar. Desculpe, deixa eu ir para o intervalo. Na volta a gente vai. Não é difícil não, gente. Não é. Vamos para o intervalo, a gente volta. Com Sem Censura, conversando sobre esse assunto seríssimo. Mas vamos perguntar para o Bruno, temos perguntas? Olha aí, tem sim. A Evelyn Agrícola, sobrenome Agrícola. Que lindo! Guarda desse nome. Ela diz que parou de comer um monte de coisa e a curiosidade dela é sobre a soja, se a soja faz mal. Ótima pergunta, Evelyn, adorei essa. Sim, existem alguns alimentos que a gente já tem aí consolidados no mundo inteiro como transgênicos, e a soja é uma delas. Então, mas existe soja orgânica. Existe soja orgânica. Eu tenho alimentos que são mais importantes consumir orgânico do que outros, sim, não é? Assim, o caso dos transgênicos, que é o caso do milho e da soja, você tem que realmente buscar os orgânicos. Aí você está de saia justa, porque se tem insumo agrícola, que a gente chama de agrotóxicos, você ainda tem saída, porque você pega o alimento da safra, você consegue um agricultor mais ético, você tem saída. Mas quando é transgênico, você não tem saída. Não pode comer de jeito nenhum. E os estudos científicos já estão comprovando de que essa transgenia afeta, inclusive, a nossa microbiota, o nosso sistema imune. Você cria realmente uma situação. Então, soja eu evitaria. No meu livro Cadê o Leite? Eu não tenho nenhuma receita com soja. E eu explico exatamente isso que a gente Mas aquele tofu de antigamente, de 50 anos atrás, que os japoneses comiam, ele não era de soja orgânica. Mas não tinha soja transgênica. Tá? A transgênica, ela está acima da soja de cultivo convencional. Quando eu faço um bolo, por exemplo, para minha filha, que não pode comer leite, eu ponho óleo. Aí eu comprei o óleo mais caro que existia, que é o óleo de canola. Me disseram que é péssimo. Sim. Canola, me disseram assim, você conhece canola? O que é uma canola? Eu disse, não tenho a menor ideia. E é verdade, não existe canola. Sim. Esse óleo é um óleo péssimo? Sim, a indústria vai inventando modas e coisas e as pessoas... Eu acho que o momento que nós estamos vivendo é bárbaro. Esse é o meu ponto de vista. Que porque fofo você existe dizer o hard e o ha-ha. Lembra desse desenho, o hard e o ha-ha? Eu sou o ha-ha. Eu optei ser o ha-ha. Eu acho que as pessoas têm que escolher ou decidir qual que ela vai alimentar. Porque nós temos o hard, né? Aquele ó céu. E nós temos o ha-ha, que é amor, é esperança, é fé. E você tem que saber quem você alimenta. Eu alimento o meu ha-ha. E eu acho que o grande barato desse momento é que as pessoas estão sendo obrigadas a sair da zona de conforto e se informar mais. Isso é educação. Olha que momento esquisito, doutor João. Quem é o seu produtor, o seu fornecedor, ler rótulo, sabe? Ir para as compras como uma pessoa que está decidindo o que ela vai botar dentro dela, ou do filho dela, ou do pai, ou do aluno, ou do paciente. Então, eu acho que é o momento de sair da Matrix.
para de ficar dormindo. Olha que genial, esse momento é maluco, porque olha só, o que ela está dizendo é profundamente verdadeiro. É aquele negócio que o nosso Odilon falou outro dia, que é um armário velho que acenderam a luz que a gente está vendo as coisas. A gente está podendo fazer isso que 20, 30 anos atrás a gente não fazia, você tem toda a razão. Ao mesmo tempo, a gente tem estímulos que vão em totalmente oposta direção, com uma pressão social e econômica muito maior. A gente não... A pessoa que se orienta, que se informa, que busca essa informação, ela tem o poder de modificar os seus atos. Você já tem estudos que mostram isso claramente. E as pessoas querem, porque você vê essa mãe desesperada porque ela quer tirar o filho desse negócio. Talvez a gente não esteja vendo isso no cenário que a gente está estudando. A despeito do que você falou, a gente não vê isso nos números reais. Isso não acontece. A gente está vendo um avanço da epidemia dessas doenças, um avanço assim descontrolado. Existem iniciativas como a sua, que são iniciativas muito boas, muito interessantes, mas a gente não vê uma profusão. O governo não vai bancar esse tipo de ação, as indústrias de alimento não vão comprar essa ideia. Estou falando de uma maneira bastante até entristecido. Né? A gente tem que continuar fazendo, mas o cenário é um cenário que a gente está vendo com muita preocupação. Deixa eu pôr a Juliana nessa história. Juliana, você é uma atriz, estava lá trabalhando, e aí, de repente, você disse, pô, ninguém sabe fazer iluminação, essa porcaria nessa peça, eu não consigo levar ninguém para uma turnê. Conta como é que foi essa história, e aí você deu uma guinada na sua vida, como a gente quer sair daqui hoje. Foi um impulso, eu brinco, Vera, que foi um impulso genuíno. Na verdade, hoje em dia a coisa melhorou muito, existem escolas que formam técnicos, mas imagina 16 anos atrás, era muito raro um operador de luz, um operador de som, ainda é raro. São ofícios muito artesanais e que passam de pai para filho, de afilhados que acabam sendo apadrinhados por um vizinho, por um tio, por um conhecido. Hoje em dia isso mudou, existem projetos, a cultura de um modo geral, claro que a gente gostaria de ver isso avançar mais rapidamente, mas ela ganhou uma certa, vamos dizer, ela se ampliou ao longo desses últimos anos. A internet ajudou muito, eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais acesso à cultura. Ainda está longe de ser ideal, teatro ainda é uma coisa distante, Juliana, música, aqui procurando dança... ser baiana. Sou. Vem uma baiana. Vem aqui aquela coisa deliciosa de Salvador, eu quase viajei aqui. É porque é lá no fundo, né? Eu sou baiana, eu vim para cá adolescente. Mas voltando, foi uma peça, eu estava em cartaz com tudo no escuro, uma comédia no Laura Alvim. E aí uma operadora de som bateu no meu ombro e a peça era toda em cima da luz, tudo no escuro, um clássico do Peter Shaffer. Uma peça com elenco grande, éramos quase 10 pessoas. Ela bateu no meu ombro e falou, olha, eu estou indo embora e deixei aí um estagiário. Eu falei, como? Você está indo embora? Pintou uma turnê, eu vou viajar e aí eu estou me ausentando, tchau. Eu parei para pensar, disse, olha que coisa louca, porque os artistas e os técnicos, eles têm o mesmo peso e as pessoas não se dão conta. E como é um mercado que não forma, não inclui jovens talentos. Assim como os atores, os técnicos merecem poder crescer e se desenvolver nesse mercado. E é um mercado tão abrangente, não só para o teatro, para a música, para as artes plásticas, para a dança, para a televisão. De luz e de som é muito importante. Publicidade. E foi desse impulso genuíno. Eu pensava, meu Deus, eu gostaria de levar o teatro para os lugares mais distantes, onde eu acho que o teatro ainda é inatingível, tipo Zona Oeste, Bangu, Vila Kennedy, Vila Aliança. E eu fiz uma pesquisa na época, isso tem mais de 16 anos, e eu percebi que na Zona Oeste, apesar de ser quase 40% do município do Rio, os projetos não chegavam até lá, ou chegavam muito menos do que na Zona Sul e na Zona Norte. Acho que ainda é assim, né? E eu levei para Vila Kennedy e Vila Aliança as primeiras turmas do Passageiro do Futuro. Ele nasceu em 2001 e aí não parou mais. 7 oficinas, iluminação, cenário, figurino, maquiagem, preparação corporal, vocal. Eu esqueci um, cenário, figurino, sonorização, iluminação, caracterização e maquiagem, preparação corporal, vocal, interpretação. Não é o nosso foco, mas muitos querem ser atores. E o local? Você consegue Então, a ideia é utilizar equipamentos existentes. E acredite, existem muitos equipamentos espalhados.
desde teatros, auditórios, galpões, salões, salão na igreja. A igreja é uma curiosidade, porque ela pode ser um local de encontro e ela pode ser uma grande parceira do teatro, porque ela absorve, ela tem muitos grupos e ela acaba absorvendo essa mão de obra e dando qualidade aos grupos. Isso é muito bacana, eu vi isso acontecer. E também em festas, por exemplo, Cosme e Damião, festa junina. O teatro acaba virando um agente que une as pessoas e, através desses elementos, cenário, figurino, maquiagem, sonorização, iluminação, eles, em torno das artes, conseguem melhorar mesmo. Quantos alunos já passaram por vocês? Mais de 1.500. Eles entram, a evasão é grande. 1.500, com certeza, até o final, que não é fácil. É difícil, eles são adolescentes. E é grátis, quer dizer... É grátis, mas tem regras e a ideia é ocupá-los ao máximo. Tá. Então, eles têm uma carga horária de 12 horas semanais, o mínimo, fora as atividades, como visitas guiadas, palestras, atividades extras que eles acompanham os professores. Então, a ideia é ocupá-los, eles têm uma carga horária mínima de 12 horas semanais. Você trouxe fotos, não trouxe? Deixa a gente mostrar. Eu trouxe o relatório das atividades que realizamos agora. Passa, Emília, as fotos. Essa foi uma visita ao Museu de Arte Contemporânea, eles visitaram o CCBB, Museu Histórico Nacional. Isso é ali. Aí você vai, são turmas de quê? 50, 40, 30? São turmas que começam com 80, a gente reza para terminar com 60 alunos. Essa turma de 2017 tem 6 disciplinas, uma média entre 25 e 30 por turma. Turmas mais cheias, turmas menos cheias. Eles optam por determinadas disciplinas, alguns fazem todas, mas é raro. E eles, além dessas atividades, participam de palestras, dinâmicas de grupo. A ideia é conhecê-los ao máximo, aproximar a família. Nós temos encontro com os familiares, são encontros bimestrais e acompanhamento do rendimento escolar, regras de convivência. Isso mudou a sua vida? Ah, muito, mudou muito a minha vida. Me absorve muito e mudou a minha vida muito, como atriz, como um ser humano, aprender a lidar com as diversidades. Assisti-los e crescer como atriz foi muito importante. Vi muitos jovens talentosíssimos, é incrível, e só me fez crescer como ser humano e como profissional. Mas você sempre foi empreendedora, assim, não foi? Sempre. Sempre. Mas era um sonho, Vera. Assim, eu gostaria muito de desenvolver um projeto de teatro em comunidade, levar o teatro onde as pessoas, em geral, não têm acesso, porque a cultura é muito distante. Assim, eu tenho certeza que a cultura vai fazer a diferença na vida deles e eles vão acordar para uma possibilidade profissional. Ela é real. O mercado, há 16, 17 anos atrás, era mais viciado ainda. Você se esbarrava com os mesmos profissionais. Isso mudou. Ao longo desses anos, isso vem mudando. A gente vê o Bruno aqui, um jovem profissional. Tudo bem que agora já se tem internet, Facebook, tem até uma nova profissão que é o gerente de mídias sociais. Isso. A coisa vai se ampliando e é dinâmica. Sim. Mas eu acho que as artes, elas estão mais próximas para muitos e para alguns ainda é uma realidade muito distante. Talvez a música, Roberta, seja o que mais chega. Chega pelo rádio, chega pela televisão. É porque a gente não vive sem música, né? Pelo celular, mas artes plásticas, dança, teatro, é uma coisa assim distante. Ah, você gosta de teatro? Gosto. Você já foi? Já. Quando? Ah, eu não lembro, não, senhora. Se você foi alguma vez ao teatro? Ah, acho que eu fui. Quer dizer, uma coisa próxima, mas não é tão próxima assim, é distante. E aí, todo é uma ilusão, né? Vocês montam... Tem um potencial tão grande, né, para isso. Sempre foi um berço do teatro, né, Rio de Janeiro. Sim, porque o teatro, ele é um retrato da nossa sociedade, né? Ele é a capacidade da gente se comunicar, de poder se avaliar, de evoluir, criticar, sorrir, levar também para o lado lúdico. Então, ele é um retrato da nossa sociedade, que a gente possa refletir e, a partir daí, até crescer, né? Como é que a gente pode divulgar o teu trabalho?
Bom, através do site, temos o Nova Bossa, tem também uma página no Facebook. Tá. Lá na página vocês podem se comunicar, o projeto vai até dezembro, essa turma de 2017. Ainda não decidimos o que montar. Mas e aí todos você os chama outros... alguém para montar a coisa, você faz Não, isso? Vera, não. Temos professores maravilhosos. Manda um beijo para a equipe. Escorel, Mônica Alvarenga. O Escorel foi professor da primeira turma em 2001 em Bangu. Muito querido. Nessa turma tinha Bisa Viana, Aurélio de Simone, só fera. Caramba! Foi muito bacana. Ainda temos grandes professores. Posso citar os professores? Pode, por favor. Que estão conosco esse ano? Adriana Seifert, Valnei, Chico Rota, Rosa Hebe. Vai dando nervoso, eu não posso esquecer ninguém. Tainá, Lasmar. Faltam 2, meu Deus. Não, você tem um tempo ainda, não se preocupe. Eu já descobri que a gente sempre esquece alguém, que a gente não deve... Ou a gente traz por escrito, ou a gente esquece mesmo. Você tem tempo Mas ainda. É uma equipe maravilhosa, são 6 disciplinas. Agradecer a Valéria de Santana, assistente social, que é importantíssimo esse amparo. Agradecer ao Hélio, meu produtor querido, Hélio Veloso, que dá todo o suporte. É necessário que sejam pessoas muito responsáveis e amorosas, porque extrapola a sala de aula, Vera. Com certeza. A gente continua no Face. Deixa eu chamar a Roberta, senão os telespectadores... Canta, Roberta, canta, Roberta, canta, Roberta. Canta, Roberta. Canto. O que você vai cantar? Vou cantar Samba de um Minuto, que é um samba do Rodrigo Maranhão. Luiz não saiu daqui. Gostei disso. Ficou ouvindo a conversa. Olha só. Deixa eu só me despedir. Deixa eu falar para quem? Peraí, eu volto para aí, Carlos Melo. Deixa eu falar aqui com vocês. Deixa eu agradecer, então, aos nossos convidados, Roberto e o Luiz, ao doutor João, a nossa querida Conceição, a Juliana, vocês que nos acompanharam de casa. A gente vai ficar no Facebook. E aí senão a gente volta amanhã às 5, ok? Roberta, está com vocês. Vamos lá. Esquece o tempo lá de fora, devagar. Esqueça a rima que for cara. Escute o que vou lhe dizer. Um minuto de sua atenção. Com minha dor não se brinca. Já disse que não. Se brinca, já disse que não. Devagar, devagar quando teu santo é de barro e a fonte secou. Já não tens tantas verdades pra dizer, nem tão pouco mais maldades pra fazer. E se a dor de matar em meu peito a novidade vai enfim me libertar. Devagar, devagar. Olha, Vera, eu acho que eu nunca tive tanta pergunta assim na vida como no programa de hoje. Não, sobretudo que você tem a obrigação de passar todas, porque você já levou uma bronca. Pois tipo assim, cadê as perguntas que eu passo aqui? Aí. Vamos falar de limão? A Sueli Gomes, ela quer perguntar para a Conceição se o limão, depois de cortado, pode ser aproveitado mais tarde ou no dia seguinte. Que ela ouviu muito dizer que o limão oxida rápido e é prejudicial. E ela adora você e mandou essa pergunta. É a Sueli Gomes. Todo mundo oxida rápido. O limão você usou, procura usar todo. Se não usar todo, pega um pires ou um copo, põe um pouco de água filtrada e põe a parte emborcada para dentro da água. Ali você tira o contato com o oxigênio e põe na geladeira.
mas não deixa morar na geladeira. Logo que for possível, use o limão, porque todo alimento, depois que corta, começa a estragar. Não é uma coisa do limão, é de todo alimento. Olha aí. A Tereza Lima pergunta diretamente da terrinha, Portugal, quer saber da Roberta, como é que tem sido a parceria com o Antônio Zambujo aqui em Portugal. Manda abraço, gente, beijo. Eu adoro Portugal, estou indo para lá terça-feira, que eu vou fazer um festival na Suíça, e aí eu entro sempre por Portugal só para comer um negocinho lá. Fazer uma refeição. Olha só, acabou de estragar toda a nossa... Pastelzinho de Belém. Gosta dos doces portugueses? Eu amo. Adoro doce de ovo. Nossa, adoro também. Mas eu como com muita responsabilidade. Parcimônia e responsabilidade. Você reza antes. Rezo antes. Eu agradeço. Ela só come quando vai a Portugal. Legítimo, os portugueses da terrinha. Mas eu adoro cantar com o Zambujo. Ele deve vir também por agora. Eu acho que ele vem fazer show aqui no Rio, vem fazer essa turnê só com esse disco que ele fez com canções do Chico Buarque. E é isso, adoro. O instrumento é muito usado em Portugal, né? O bandolim. O bandolim, muito usado, suas escalas. Sim, sim. É muito parecido com a guitarra portuguesa. Sim. Ele é muito bonito. Sim. Olha aí, a Luísa quer saber, ela fala, o leite de vaca não me faz bem, ela tem gases após a ingestão. Ela pergunta quais que são os alimentos que ela pode ingerir para nutrir a falta de cálcio proporcionado pela falta do leite de vaca. Essa pergunta foi da Luísa. Então, esse é um engano que as pessoas têm de que o leite fornece cálcio. O processo digestivo do leite ele é tão acidificante que, na verdade, em vez de dar cálcio, rouba cálcio. Uau. Então, fontes de cálcio, leites de sementes como gergelim, ou você usar sementes junto com alimentos que têm cálcio, por exemplo, você usar uma semente que não tem tanto cálcio como o girassol, com uma fruta que tenha bastante cálcio, por exemplo, todas as frutas bem doces, bem maduras da estação, têm muito cálcio. Os sais de cálcio são doces, então toda fruta que é bem doce é porque o morango mais doce tem mais cálcio que o morango menor. O mamão mais doce, então você bate uma semente como girassol, como amêndoa, ou mesmo um cereal, como você falou, né? Uma aveia que você... Não é difícil, você pega a aveia, deixa ela de molho a noite toda. No outro dia você lava, ela já fermentou. E aí você bate essa aveia com um mamão bem maduro, bem gostoso, tá aí você se enchendo de cálcio, sem causar problema de acidez no metabolismo, que vai roubar o cálcio dos ossos e do organismo. Ou seja, o leite praticamente não serve para nada, porque esse mito do cálcio, que seria o grande motivador... Ele serve. Até no meu livro tem um banner que eu acho muito lindo, que é o bezerro escritor, o Bombom, que ele está, assim, recebendo jornalistas, porque ele é um bezerro escritor, então vai todo mundo visitá-lo para saber qual é o barato dele, e ele recebe toda a cambada com um banner dizendo assim, vai tomar o leite da sua mãe. Ou seja, o leite, ele é bom sim, mas para o bezerro. Aí vem gente que fala assim, mas a minha vaquinha é amada, é querida, eu toco música para ela, eu canto, eu me divirto. Legal, mas isso não é uma realidade. A realidade é a gente tomar um leite que é industrializado, que está todo aditivado, está cheio de antibiótico, etc. O leite que a gente tem não é o leite... Então, inclusive no meu livro... É um produto industrializado. No meu livro tem um cientista que afirma, ele fez todo o trabalho e garante que se o bezerro tomar o leite que é oferecido para a gente tomar, esse bezerro não vai conseguir sobreviver. Eu posso imaginar o bezerro dizendo, não, muito obrigado. Isso de jeito nenhum. Esse não é o leite da minha mãe. Não é o leite Nossa, da minha mãe. você sabe que eu evito leite até por causa da voz. Muito muco, dá muco, né? Refluxo, dá muito. E aí eu evito muito, mas eu morro de saudade porque eu fui criada com leite de vaca de fazenda. Meu avô morava na fazenda e ele me acordava às 5 da manhã, eu ficava pendurada assim no curral com um copo assim e tomava leite puro. Fui criada assim. A gente perde a capacidade de metabolizar com o passado. É muito mais frequente você encontrar essa intolerância depois de uma certa idade do que no início da vida. É incrível, inclusive quando eu era criança, não tinha essa coisa de botar chocolatado e saborizar o leite. A gente tomava café com leite ou tomava leite com banana. E leite puro, né? Eu também muito então leite isso puro. Também mudou. O leite ficou mal acompanhado ainda por cima, mas você falou uma coisa super verdadeira. Se eu consumo um leite, assim, ocasional, eu já tenho odor na axila. É o muco, né? Porque alguma coisa acontece que muda o teu metabolismo. E sorvete?
Tom, mas você sabe que eu sou adepta aos leites vegetais. Aprendi a fazer. Faço de amêndoa, faço de... É tão fácil de fazer, gente. É muito fácil de fazer. E para bater com fruta, assim, não faz tanta diferença. Porque não tem aquele gosto residual, assim, também que o leite de vaca tem, né? Mas, e vem cá, e leite de cabra, assim, queijo com leite de cabra, eu tenho uma ilusão de que ele é um pouco, tem menos lactose, é verdade isso? Mas ele é forte. Ele é forte, o sabor, né? Não é todo mundo que se adapta, não. E muito caro. Em geral, o leite, ele é todo configurado para aquele filhote. Então, ele tem uma série de hormônios, ele tem uma série de propostas que não são as mesmas para o ser humano. Por exemplo, com exceção do ser humano, todos os demais mamíferos, eles começam o seu desenvolvimento pelo sistema locomotor. Então, eles têm que rapidamente andar para acompanhar a sua tribo e tudo mais. Já o ser humano começa o seu desenvolvimento pelo cérebro. Então, quando você toma o leite de um mamífero qualquer, que não da sua mãe, você vai seguir aquele roteiro que aquele leite está propondo. Sim. Então, não é adequado. Assim, por mais que você queira dizer, mas é uma vaquinha amada e tal. Tá, ocasionalmente, poxa, né, não tem problema, mas ser um estilo de vida é complicado. Gente, essa ideia que eu estou seguindo um roteiro que eu absolutamente não controlo é um pouco angustiante, né? Perguntas. Olha aí, para o doutor. Ângela Franco quer saber, meu filho estuda de manhã e tem lanche às 10 horas. O que posso colocar na merendeira dele para comer saudável? Puxa vida, tanta coisa. Tem muita opção. Você gosta de pão, Conceição? Eu faço os meus pão pães. Integral, pode colocar. Na verdade, ela pode usar a imaginação dela, ela pode ser assessorada. Biscoito recheado não, né? Não, aí não. Aí já... Biscoito recheado, refrigerante, aí ele chega lá, suco industrializado. Ele chega na escola com uma fruta e um pãozinho. Aquela merendeira sem graça. Aí tem um menino do lado dele comendo biscoito recheado, o outro não sei. Fica difícil o garotinho. Troca, né? Eles trocam comida. Então, se ações individuais têm limitação. Não dá. Sim. Você tem que abrir. Você tem que Isso chegar na escola e, olha, vamos juntar com as outras mães, Parece que os suecos, no começo do isso. século, estavam todos perdendo todos os dentes, porque com frio eles comiam muito açúcar. E aí o governo determinou, nenhum baleiro pode estar assim, 3 mas tem que ser assim. quarteirões de qualquer colégio. É um problema aqui no Brasil. Proibiram açúcar. O índice de cárie, assim, de ausência de elementos dentários no Brasil é assustador. E na Suécia, sabe qual é o índice de cárie? Deve ter reduzido bastante. É zero. Não tem cáries na Suécia. Essa medida não funcionou de um dia para o outro. Não, demora, mas demora 10, 15 anos, assim demora mais que isso. É o tempo que essa menina aí fez todo um trabalho incrível. Exatamente. Você tem que começar a fazer agora para colher daqui a 15, 20 anos. Pra gente... Olha aí, a Laís Lima quer saber se o sal rosa do Himalaia é realmente mais saudável do que o sal comum e refinado. Nada que ver. Eu tenho um post no meu Face, no meu site, no meu portal, que viralizou. 15 milhões de visitas, onde eu... Também? Não é só o limão? Não é ela. Gente, não é o limão, não é o o sal do Himalaia, é ela. Não, o doce limão, ele tem 15 mil visitas por dia e a nossa fanpage é 500 mil de curtidores, então a gente tem uma visibilidade. Mas eu não queria falar de sal de Himalaia. Sabe quando você não quer tocar nesse assunto? Mas é mais saudável? Sim ou não? Não é mais saudável. É uma ilusão. É uma mentira. Agora, ele é lindo. Ele é marinho. E eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, é uma ilusão. Existe uma foto satelital que diz que o melhor oceano, o oceano mais limpo, isento de radioatividade, de insumos agrícolas e tudo mais, é o mar que banha a Costa do Sal, que vai ali de Natal até o Ceará. Uau! É o nosso sal. É o nosso sal é de Mossoró, é da Costa do Sal. E a gente fica Olha só, indo temos atrás aqui de uma... o sal Minha francês família de de Mossoró. Rand e sal do Himalaia. Você nasceu lá, Nós somos muito bobos. Nasci em Natal. Então, você nasceu na Costa do Sal. Nasci, morei em Mossoró. Terra Até os 3 anos de boa. idade. Eu nasci em Natal e fui pra É Mossoró, o neném. melhor sal do Eu mundo. amo. Mas tem que ser sal marinho ou sal normal, de supermercado Iodado. normal? Tem Na que ser verdade, iodado. todo o sal é marinho. Sim. Mesmo o sal do Himalaia, no passado geológico, era de algum mar, né, de algum oceano. Então, essa coisa de falar sal marinho virou uma coisa sem sentido. Entendi. Porque existe o sal, que é como o sal do Himalaia, que ele é
que a gente chama de sal gema ou sal de rocha. Tá. E o melhor sal é o sal fresco, que é de um mar fresco, Claro. né? Que acabou de virar sal, que ele foi como na região dos lagos, no Rio de Janeiro. Esse é o melhor sal, porque o sal que é do Himalaia, ele já foi lavado pelos lençóis freáticos, ele já passou por uma série de intempéries, ele já é um sal Velho. lavado, é um sal vazio. E o sal de Mossoró, ele é um sal integral, ele tem plânctons, ele tem crustáceozinhos, microcrustáceos que tem sílica orgânica, tem boro, tem selênio. Então, é um sal que realmente tem 84 minerais. Então, vale a pena, por exemplo, ver de onde vem o sal, mais do que qual tipo de sal, né? Se o sal Sim, vier o de uma sal sendo brasileiro, ele está perfeito. E essa Seja história da tem região que dos ser lagos, iodado? diria Tem que outra ser coisa. iodado? É melhor ser Não. iodado ou não? Aí, uma dica, já que a gente está no assunto, é comprar o sal grosso. Porque aí o sal grosso, você sabe que ele não foi aditivado com antiumectante, com branqueador óptico, com uma série de substâncias, que toda substância que é moída, a gente perde o controle do que tem ali. Tá. E aí Esse você moe em coloca no casa. moedorzinho, Isso, que no tem baratinho. liquidificador moe super rápido, aí você já pode moer com uma pimentinha, Tem duas já pode coisas. moer Qualquer sal grosso, sendo brasileiro, tá valendo Isso. mais do Que que o sal do E é maravilha. mais Himalaia. fácil que comprar melhor brasileiro. E do que barato, Por favor. Mais por uma favor. coisa que eu vou ter que trazer na mala de Mossoró, porque eu já trago a farinha de lá, que a farinha do Rio Grande do Norte é muito melhor. Também E trago a farinha de da Bahia. tapioca também de lá é muito melhor, não tem Mas- comparação. Minha mala já é assim. Traga pouco sal. porque Mossoró sal em agora vai excesso ficar com a faz mal. bola É. toda. Mas eu não como muito sal, não. E as praias também. Não, É. e sal, assim, a questão do sal, desculpa, mas assim, o excesso do sal é ruim quando você come um sal ruim. Não. O sal que está é na ruim. comida industrializada. Não. O sal é ruim. Mesmo Não. se você pegar o sal, por melhor que ele seja, existe um nexo entre sal e aumento da pressão arterial. Sim, Isso é mas- epidemiológico, é mas- inquestionável. Mas Pode ser eu o tô sal- falando- Mas a gente eu está tô falando falando de uma excesso. quantidade de Excesso sal de industrializado. excesso. Não, Não esse sal que a gente... Quantos É gramas de um sal hábito, que é né? O brasileiro É. come muito Se você sal, consumir em excessivamente. demasia, você tem Sim, nós estamos repercussões falando de cardiovasculares excesso. que são... Mas já é Excesso, um hábito da excesso. Conceição. Mas a o gente tem um excesso hábito tá de no comer muito industrializado. sal. Então, 4 mas se gramas você por consumir dia. 3 2, 3 gramas de é sal pouco, é por muito dia, pouco. digamos, Porque isso de você e for um colocar o sal sal, industrializado, fora o que é você come, muito comida pior tem do sal. que Do que comer esse 3 sal gramas grosso. de um sal de Mesmo boa não qualidade. também. E Além 3 do que gramas você por come, dia é por exemplo, eu já uma não uso cota caldo que quinoa. Tá. está liberada. Olha só, tem mensagem internacional aqui Uau. do Biagio Kundari. Ele quer saber se a Roberta, quando que ela vai para a Itália? Ah, eu tô doida pra ir, nem me fala que eu tô doida pra ir. Tava falando disso. Nunca fiz show na Itália, é uma coisa tristíssima Viagem com Nara. da minha trajetória. Viagem. Eu tô esperando. chegando a hora. Roberto, vai ter que Tá cantar chegando a Roberto. hora. Maquema, Vou ter que meu Maria. pai cantava isso pra mim. A Maria Gama quer saber se tudo de milho é transgênico. Se tiver escrito que é transgênico, é. O único milho que não é transgênico é o orgânico. Evelyn Agrícola quer saber qual que é o papel da Anvisa. Então, todos os órgãos, né, do Ministério da Saúde, da Anvisa, do Inmetro, eles têm o papel de proteger a gente. Regular. Esse é o É um papel órgão de regulatório. regular as leis, regular os produtos, regular agora. Tem interesses por trás, que muitas vezes são mesclados, né? A gente vive num Tem país... muita ignorância também, não tem? Então, Ignorância ou falsa ignorância? Não sei. Tá, na verdade são Você tá falando pessoas de que, quem? por estarem nesses cargos, eles teriam obrigação de ter conhecimento e não fingir mas que não tem, não, né? Tem sim, Tá, sim, tem sim. razão. Eu acho difícil. É falsa ignorância. Acho muito difícil, gente. Não, e assim, Você tem toda a razão. quando os Quem cargos trabalha que sabe. estão ali, naquele departamento, eles são técnicos, a chance deles cumprirem o papel a que se destina é maior. Mas quando são cargos políticos, muito cargos de tem interesse, razão. aí a coisa infelizmente. vira lava-jato. É porque a demanda é muito grande, né? O governo teria que ter esse foco em investimento. E não existe essa prioridade, você não né? tem retorno imediato. Não, você não tem aparece essa muito. prioridade. E a indústria faz um Só pra você lobby ter muito uma grande, ideia, né? Em Peru, em Lima, houve uma iniciativa no sentido de taxar os alimentos ricos em processados. sódio, açúcar e gordura. açúcar e tal. Houve um clamor popular, cultural, né? Pô, as crianças, coitadas das crianças, vão ficar privadas disso. E o arcebispo de Lima interveio. Ou seja, ele se posicionou para defender as criancinhas. Existe a questão cultural, barreiras Ah, para defender as culturais. crianças, já estava achando Sim, que ele estava não, defendendo o pelo McDonald's. contrário, pelo contrário. Hoje, em camadas menos favorecidas da população, são pessoas que não tinham acesso a refrigerante, por exemplo.
não tinham dinheiro para comprar. Hoje isso é considerado uma evolução social. Vencer isso num país como o nosso, com tanta história de sofrimento, é muito difícil. É muito complicado. Isso varia de região para região, porque eu tenho uma sensação de que lá no Nordeste as pessoas comem melhor. Comem melhor, menos Roberta, industrializado, né? E o Peru que você falou é que tem a comida viva, né? Justamente... Sim, mas Culinária do aí Peru, a gente não pode pegar um exemplo de uma Aí é situação, culinária, gente. Moqueca baiana é delicioso, Não, né? mas é porque eles evitam comer o mais industrializado, não? Culturalmente não é o que a gente está vendo acontecendo em termos epidemiológicos. Quando a gente vê, às vezes você pode, por exemplo, ter uma amostra viciada daquele lugar que você acha que está tudo funcionando direitinho, mas a nível global as coisas estão evoluindo de uma maneira diferente. Então, sim. Mas o nordestino, tá como a Roberta falou, come melhor, porque tem ele uma planta oportunidade e come. de comer melhor. O mineiro também tem essa oportunidade. Né? Mas nos Quando grandes você vai centros no a grande gente centro, não vai Nunca teve verificar isso. refrigerante. Refrigerante Exato. lá em casa era sempre no fim de semana, era uma coisa super com evento biscoito, era festivo, super né? Mas isso deve ter controlado. mudado nas famílias novas que estão por Claro, ali. gente. A Hoje em dia, galera com Minha casa Coca-Cola também de não 2 tomava litros, você dá de refrigerante. graça. E hoje a prevalência de obesidade e sobrepeso é muito maior no norte e no nordeste do que Olha, sério? a desnutrição. Muito Mas eu maior. acho assim, mesmo, norte eu acho é. assim, que quando não tinha o microscópio, ninguém dava bola para os micro-organismos. Agora, todo mundo que tem microscópio, todo mundo pensa neles. Eu acho que esses números enormes que estão aparecendo, que você está comentando, que a gente vê, eu acho que é um efeito rebote que está começando a chamar muita atenção e as providências vão começar a ser, já estão sendo Tomara tomadas. que a gente consiga evoluir nesse sentido. Você é um precursor, É um cada desafio, um com a sua... é um desafio. Infelizmente, a gente Faça uma música, Roberta, Falando da alimentação. mal conseguimos aflorar Sim, pode ser uma música muito problemas e o triste. programa já está acabando. Deixa eu agradecer a Roberta novamente, ao obrigada. Luiz, que ficou nos assistindo, doutor João, Juliana e Conceição. Bruno, vamos terminar o programa? Vamos nessa. Então tá, amanhã às 5 horas da tarde, hein? Até lá.